Aleluia! Shalom para todos. Shalom é paz, saúde e prosperidade, e é o que nós profetizamos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre toda a sua família. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui neste momento mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Vamos meditar na palavra? 1 Reis, no capítulo 17, no versículo 8, diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água para que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: Vive o Senhor o teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disto primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. O tema da mensagem é passos de fé. Todos os dias, eu e você somos desafiados a andarmos por fé. As circunstâncias que estão à nossa volta, muitas vezes, nos colocam em situações de extrema dificuldade. Eu sei que muitas pessoas têm passado por muitas provas, muitas pessoas têm passado por muitas dificuldades, muitas pessoas têm sofrido, mas, através da palavra de Deus, neste momento, o Senhor vai trazer um refrigério, vai trazer um ânimo novo sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. A Bíblia nos mostra claramente que nós precisamos aprendermos a andar por fé. Romanos, no capítulo 1, versículo 17, diz: Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: Mas o justo viverá da fé. Lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38, está registrado: Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, a Bíblia nos mostra claramente que Deus, ele se agrada quando nós andamos por fé. Ele se alegra conosco quando nós aprendemos a andar por fé diante das circunstâncias negativas. E aqui, no texto que nós acabamos de ler, 1 Reis, capítulo 17, nós encontramos uma prova de fé. E toda vez que nós damos passos de fé, Deus, ele intervém. Deus opera o milagre. Deus, ele faz com que o impossível se manifeste em nosso favor. Hebreus capítulo 11, no versículo 6, diz que
Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Por isso nós precisamos dar passos de fé para que a palavra do Senhor se confirme sobre as nossas vidas. E aqui Elias, ele é enviado para uma cidade chamada Sarepta. E chegando ali naquela cidade, ele se encontra com uma viúva. E Deus havia dito de antemão para o profeta Elias que ele seria sustentado por uma viúva. Olha só que contraditório. Uma viúva cuidando do profeta. Na verdade, o profeta que teria que cuidar da viúva. Porque naquele tempo, as viúvas, elas não tinham pensão alimentícia. Elas não tinham como se manter. E diz a Bíblia que aquela região estava vivendo tempos de crise, tempos de muita sede, tempos de fome, tempos de escassez. E Deus conduz o profeta até Sarepta para mudar a história daquela viúva. Diz a Bíblia que quando ele chegou na entrada da cidade, a viúva estava catando alguns cavacos para fazer a sua última refeição. Diz a Bíblia que ela tinha um filho, e quando o profeta se aproximou pedindo água, ela prontamente saiu para buscar água para o profeta, mas o profeta pediu, além de água, um pão, no qual ela retrucou dizendo: Senhor, nós não temos nada aqui em casa. A única coisa que nós temos é um bocado de farinha e uma botija com um pouco de azeite. Aí, mediante aquela exposição de pobreza, diante daquela exposição de necessidade, o profeta diz para a viúva: vai e faze conforme eu te disse. Prepara um pequeno bolo para mim, depois para vocês. E aí, diz a Bíblia que o profeta profetiza sobre a vida daquela viúva, dizendo: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois fará para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre Israel. Aleluia! Olha só que palavra profética, que palavra profunda. Diz a Bíblia que ela fez conforme a palavra do profeta, e Deus a abençoou. Deus multiplicou a farinha na panela. Deus multiplicou o azeite da botija. Sabe por quê? Porque ela ouviu a voz do Senhor. Ela deu crédito à palavra do profeta. E toda vez que nós cremos na promessa do Senhor, Deus realiza sinais, prodígios e maravilhas na nossa vida. Então, você que de repente esteja passando por prova, talvez você esteja vivendo um momento de escassez, talvez, quem sabe, até um momento de fome, como essa viúva. Mas assim como ela ouviu a palavra do Senhor por intermédio do ministério do profeta Elias, e Deus mudou a sua sorte. Se você ouvir a voz do Senhor, Deus também vai mudar a sua sorte. Deus vai mudar a sua história. Aquela mulher, ela já havia perdido todas as suas esperanças. Ela havia perdido a sua confiança da vida. Mas, ao ser confrontado com a palavra de Deus, ela não pensou duas vezes. Ela creu e Deus interveio. Deus operou. Deus manifestou o seu poder, a sua graça e a sua misericórdia. Porque Deus é um Deus de milagres. E Deus
Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. O que Ele fez no passado, Ele pode fazer também no presente. Deus, Ele não muda. Diz a Bíblia em Isaías 59, que as tuas mãos não estão encolhidas para que não nos possa abençoar, os teus ouvidos não estão encravados para que não nos possa ouvir o clamor. Se Ele operou no passado, Ele tem poder para operar também no presente. Diz a Bíblia que, uma certa feita, Jesus reunido com seus discípulos e uma multidão à sua volta. Aproximadamente 10.000 pessoas estavam ali reunidas. E chegou o momento deles lancharem, deles se alimentarem. Mas não tinha o alimento, não tinha nada próximo para que eles pudessem adquirir o alimento. Então Jesus dá uma palavra para os seus discípulos: dê a eles o alimento. Mas diz a Bíblia que eles também não tinham o alimento. E havia ali apenas um jovem que tinha no seu cestinho o seu lanchinho que a sua mãe havia dado para que ele se alimentasse na caminhada seguindo a Jesus. E diz a Bíblia que trouxeram aquele cesto com 5 pães e 2 peixinhos. E diz a Bíblia que Jesus tomou aquele cesto com 5 pães e os 2 peixinhos, deu graças apresentando ao Pai e distribuiu para aquela multidão que se encontrava ali. E diz a Bíblia que todos eles se alimentaram, eles comeram até se fartar, e ainda sobrou vários cestos cheios de pães e peixes. Sabe por quê? Porque o Deus de Elias era o Deus que estava operando ali nos dias de Jesus. E o Deus de Elias, o Deus de Jesus, é o nosso Deus. Deus, Ele não muda. Ele tem poder para fazer o impossível acontecer nas nossas vidas. Então creia, Deus pode mudar a sua situação, Ele pode mudar a sua história. Aquela viúva, ela não tinha mais sonhos, não tinha mais planos, não tinha mais projetos para o futuro. A única coisa que ela sabia era: vou fazer a minha última refeição e vou morrer junto com meu filho. Mas Deus entrou na sua história, Deus transformou a sua história, e é isso que Deus quer fazer comigo e com você também nesses dias. Mesmo que você esteja passando por tempos de crise, tempos de escassez, tempos de sofrimento, tempos de angústia, Deus está do teu lado, Ele está operando, Ele vai abrir portas, Ele vai confirmar milagres, sinais, prodígios e maravilhas sobre a sua vida. Aquela mulher não tinha esperança de um socorro, mas Deus enviou o profeta e mudou a sua história. E assim como Deus restaurou por completo a esperança daquela viúva, Deus também quer restaurar a sua esperança. Creia. Olha só a expressão que o profeta Elias utiliza para aquela viúva: não temas, não temas. Segundo os estudiosos, na Bíblia você encontra 366 vezes a expressão não temas. Sabe por quê? É para que cada dia do ano você se lembre que Deus está do teu lado, Ele não te esqueceu, Ele está aí para suprir as suas necessidades, para abrir portas, para trazer a provisão, para trazer a cura, para trazer a restauração, para trazer a libertação, para abençoar o seu lar, para abençoar o seu casamento, para abençoar os seus filhos, para abençoar a sua vida sentimental, para abençoar a sua vida financeira, profissional e, sobretudo, a sua vida espiritual. Então, creia, espere pelo Senhor. Assim como Deus mudou a vida dessa viúva, assim como Ele transformou a sua história, assim como Ele abençoou a sua casa, Deus também quer fazer o mesmo na sua vida. Basta apenas que você, assim como ela, receba a palavra de Deus, a palavra de vida, a palavra de transformação, porque o Senhor, Ele tem
muitas bênçãos para liberar sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Nós temos vivido nesses dias tempos de crise, tempos de sofrimento, mas Deus não está alheio ao seu sofrimento, Ele não está alheio às suas necessidades, Ele está com seus olhos voltados, os seus ouvidos atentos a você. Por isso, ouça neste momento a palavra de Deus para a sua vida, porque assim como Deus mudou radicalmente a história daquela família, Ele também quer mudar a história da sua família, porque Deus tem um plano maravilhoso a operar na sua vida, na sua casa e na sua família. Nós profetizamos aqui, neste momento, que a mão do Senhor te alcance, trazendo renovo, restauração, libertação, trazendo cura física e espiritual, e que os planos, projetos e propósitos do Senhor sejam confirmados sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Receba aí, Deus, Ele está com os teus olhos voltados para você, para te abençoar, no nome de Jesus.